Felipe, né? Tem mais que... Tinha menina que estava aqui, estava fora. Está lá fora. Vamos pegar uma chegar, mas enfim. Se quiser já ir falando, Felipe. A pergunta da manhã, eu acho até que até um pouco que se esgotou com a fala, né? Mas era com relação à história da fala que a Júlia tinha falado, né? Que, assim, até que ponto que aquilo não se relacionaria com aquela dimensão de intensidade máxima que a gente teria no caos. Enfim, eu acho que meio que se conectou assim, mas me veio outra coisa agora durante esse período da tarde. Que bom. Assim, a gente sabe como que essa questão da fala, né, e dessa semiótica verbal, né, ela se constrói de uma maneira assim, bem forte, né, na história do mundo, na história das pessoas, né, e o quanto que ela carrega assim, de poder por trás dela. Né? Não que aquilo que é corpóreo, aquilo que é do corpo também não possa carregar isso, né, no sentido daquilo que foi falado aqui mesmo, né, das formas como o corpo se comporta, né, normatizadamente. Mas aí eu fico pensando até que ponto que essa semiótica verbal ela não teria um potencial maior enquanto normatizador, né, enquanto forma de expressar esse poder que está aí subjacente, né, e o quanto que ela não seria um tanto mais potente para fazer esses agenciamentos capitalísticos incorpóreos. Ela é muito mais poderosa do que a gente pode imaginar no primeiro momento. Eu acho que dá para discorrer um pouquinho a respeito disso. Eu queria ver só se tem mais alguém que tem alguma questão. A gente resolveu abrir um pouquinho, ficar um pouquinho mais no chão. Às vezes eu acho que eu viajo um pouco aceleradamente. Fugante, assim, eu fiquei com uma dúvida numa anotação que eu fiz aqui, que eu acho que é algo que passou um pouco rápido, que é a linha de fuga é sempre primeiro. Então eu queria entender isso um pouquinho melhor. Fugante, então, eu já tinha me apresentado uma vez na Dona Valéria, e bastante emocionada, porque é a primeira vez que eu estou entendendo ou conhecendo de uma maneira teórica aquilo que venho fazendo na prática, né? E não vou esquecer nunca o dia que eu, de maneira poliqueixosa, comentei para a Maria, né, minha companheira, a dificuldade que eu tinha com certos pacientes, que doía do cabelo até a unha do pé. Ela puxou um papelzinho e aí me mostrou assim, fez mais ou menos um mapinha que poderia ser um recorrido em questões afetivas, né, na sintomatologia, e a partir de então tenho utilizado um método, digamos, cartográfico, né, porque até hoje eu não tinha nenhum conhecimento teórico, que ela também não me deu, do que eu estava fazendo, só me puxou e vai lá que é cartografia, né? E então foi bastante emocionante, porque você conhecer assim, de maneira, agora eu vou aprofundar com certeza a leitura, né? Mas enfim, é emocionante. E como dispositivo, como ferramenta assim, de trabalho, tem sido muito útil, tanto para me aproximar, quanto para me afastar daquilo que eu não consigo lidar em casa. Enfim. Bom. Oi, meu nome é Alana.
faço mestrado em Psicologia Social aqui na URGS e a minha pesquisa é sobre redes sociais na internet. Então, esse conceito de agenciamento me interessa bastante para pensar nesses modos de expressão na internet. Eu queria que tu comentasse os termos que o Deleuze e Guattari usam como conteúdo e expressão, porque tu comentou sobre as faces do agenciamento como máquina abstrata e como máquina concreta. Eu queria que tu fizesse uma relação com esses termos, né? O que seria o conteúdo e a expressão do agenciamento com relação a isso que tu falou? Eu poderia fazer mais eu queria que tu comentasse um pouco, pela manhã, tu falaste sobre o envolvimento da cartografia com uma escrita. E daí não tinha como eu não me reportar à escrita acadêmica, né? Que é uma forma de modelizar que já está ali presente. Então, assim, eu queria que tu comentasse um pouco, porque eu acho que é um desafio para quem está fazendo uma tese, para quem está fazendo uma dissertação, fazer a cartografia dentro da academia. Eu já vou mudando de 2 orientadores. Então, assim, um pouco em parte em decorrência disso, né? Então, que elementos que poderia ter numa cartografia? Ou que fissuras a gente poderia produzir e, ao mesmo tempo, atender essa modelização, porque senão eles te excluem, né? São programas fascistas mesmo. E, sei lá, eu queria que você comentasse um pouco. Eu acho que isso vem um pouco de cada aluno, de buscar essas linhas de fuga, de fissurar esse modelo. Acho que não tem um modelo de como fazer isso, né? Vai dos encontros, dos agenciamentos que você vai produzindo, mas de repente você pontuar algumas coisas que essa cartografia poderia se mostrar mais cartográfica do que um decalque, em função dessa modelização da escrita acadêmica que a gente tem, que é uma coisa que deve ser vencida, mas ao mesmo tempo a gente precisa se agarrar nesse institucional, porque senão a gente morre, né? A gente cai fora. Então. Temos, acho que agora dá para a gente, linha de fuga, expressão e conteúdo, e a cartografia na relação com a academia. E a ponta clínica, acho que Oi? E claro, a clínica. Não há dúvida que isso já estava. Isso até junto com a questão do poder também, que a questão dos regimes semióticos são mais terríveis ainda, coisa mais complicada ainda do que isso que eu disse aqui. Vamos lá, por onde eu começo? Deixa eu ver. Talvez uma coisa está aplicada na outra. Vamos falar um pouco de modo informal, na medida que eu acho que atende mais uma questão do jornalismo, enfim, vocês mesmos podem voltar a referir. A linha de fuga, geralmente, então eu vou iniciar com a linha de fuga. A linha de fuga, existe sempre uma ideia que a fuga é uma escapatória meio covarde, né? Você está fugindo, seu covarde, mas não enfrentou. E, claro que em Deleuze é justo o contrário. A fuga é uma atitude ativa, é uma invenção, é uma criação. Ele até cita muitas vezes o Diagalogos, diz assim. O Diagalogos é uma máquina de guerra, né? Em relação à sociedade, ele desconstrói, ele diz, olha, eu largo tudo, né? Sociedade, mas eu não largo e não fujo sem catar no caminho armas para combater. E se elas não servem, eu invento outras. Então é uma fuga ativa. O Kafka diz, liberdade é uma ilusão. Claro, porque ele está se referindo a essa liberdade do livre-arbítrio do homem. O que importa é uma saída. É uma saída. Né? Você cria saídas. E o Kafka, a literatura dele é uma criação de saída. Né? Em relação ao pai, em relação às instituições, em relação ao casamento, em relação à burocracia, em relação à sociedade. Aquele desejo em variação, aquela função K, é pura linha de fuga. A função K, o que é? É a potência no agenciamento maquínico, em variação. É a potência no agenciamento coletivo de enunciação, em variação. E aí eles dizem, ele é intimista, ele é intimidado, ele é... Não existe imagem mais reducionista
e deformada de Kafka do que achar que Kafka é intimista ou é intimidado, né? Ele é de uma ousadia tal, né, que ele mostra o desejo em estado puro na relação dos corpos e dos discursos, né? Aquele desejo que se coloca e não diz que ele vê de modo absurdo a realidade, mas ele mostra o absurdo que a realidade é ao querer se atribuir às vidas, né? Então, é kafkiano. Kafka faz com que o desejo se levante e esteja à altura daquele acontecimento que tenta capturá-lo, né? Então, essa é a saída do Kafka. Na obra de Deleuze e Guattari, no Kafka para uma literatura menor, eles dizem que há vários revires em Kafka, eles sinalizam as cartas, as novelas, né? E os romances. E aí eles dizem que uma tem a ver com uma espécie de subjetivação, a outra tem a ver com devir animal, né? Por exemplo, Metamorfose, a novela, né? Metamorfose, e os romances mesmo têm a ver com uma espécie de linha de fuga imperceptível do desejo, uma desconstrução da máquina, né? Como, por exemplo, o Processo, a Colônia Penal, o Castelo, são já linhas de fuga imperceptíveis. Então, ele inventa uma saída, né, que é, na verdade, habitar uma zona de acontecimento que o torna imperceptível diante dos aparelhos de captura, né? Seria uma saída, seria uma linha de fuga ativa, né? A linha de fuga, por onde que ela foge, se ela é ativa? Ela é uma espécie, eu entendo assim, pelo menos, eu me sirvo de Spinoza, me sirvo de Nietzsche para entender isso. Eu sinto que é um retorno da potência sobre si mesma, que se torna mais potência. Para mim, isso é linha de fuga ativa. É a potência que retorna sobre ela em forma de mais potência, né? Então, a potência que retorna sobre ela em forma de mais potência, ela gera sempre uma força autônoma de existir, de criar as próprias condições de existência, né? E ela não depende de nenhuma instância de direito, de nenhuma instância protetora ou tutelar que defenda os seus direitos. Ela não precisa disso, né? Ela investe na força como potência de existir. A gente geralmente interpreta de modo equivocado o que é a força. A gente acha que ser forte é ser poderoso. O poderoso é o contrário, o poderoso é fraco, ele é impotente, ele precisa do poder, né? Agora, essa fortaleza de que fala Spinoza, essa força de que fala Nietzsche, né? Essa liberdade que fala Brecht, enfim, essa linha de fuga que fala Deleuze, essa saída que fala Kafka, são investimentos de uma autonomia real, sabe? Então, a linha de fuga ativa seria isso. E o que é uma linha de fuga ativa? É uma linha de desterritorialização do desejo. O que eles querem dizer com desterritorialização? A gente se efetua no corpo, a gente se territorializa no corpo, a gente se efetua na linguagem, se territorializa na linguagem. O que é se territorializar? É criar substância na matéria de expressão. Criar substância na matéria de conteúdo. Então eu me territorializo no corpo, substancializando o corpo. Eu me territorializo na linguagem, substancializando os elementos incorporais. Eu me codifico no corpo, formalizando o corpo. Eu me codifico na linguagem, investindo na forma de expressão. Então há uma codificação e uma territorialização, assim como há uma descodificação e uma desterritorialização. Na medida em que eu me sirvo daquele território, seja no corpo, no conteúdo, já respondendo um pouco mais aqui a você, talvez. Seja, então, no conteúdo, que é uma matéria, mas que se substancializa, aí um território no corpo. Seja na expressão, que também é uma matéria, mas que se substancializa e é um território na expressão, um território semiótico. Também existem territórios incorporais, ou semióticos, né? Na medida que eu me territorializo, eu estou me modificando. Se algo está se passando comigo, eu me torno mais ou menos potente. Dependendo do modo como eu me territorializo, eu crio território, ou é criado um território para mim, um lugar para mim, eu me potencializo ou me despotencializo. Se eu me despotencializo, eu me agarro à forma daquele território, ao código do corpo ou da linguagem, para me empoderar.
Mas se eu sou capaz de criar território, eu não preciso de nenhuma forma a qual eu devo me pendurar para ser reconhecido pelos outros, para me empoderar, me autorizar. Então, de uma forma ou de outra, as territorialidades no corpo e no pensamento, as formas de corpo e formas de pensamento nas relações, são elementos que modificam o meu desejo, minha potência de existir, e que me preenchem, me potencializando ou me despotencializando. Potencializa, eu não preciso me ligar ao poder, e nem ao ideal ou à significação. Eu invisto no horizonte do acontecimento de mim mesmo. Se eu me enfraqueço, eu busco o poder, eu busco uma forma ideal de reconhecimento e de resgate de mim mesmo. Então, o que é a territorialização ou a codificação? É uma espécie de acomodação de passagem do desejo. Nunca tem acomodação eterna ou definitiva. Ao contrário, é sempre de passagem. Seria interessante que a gente começasse a se ligar com formas rápidas de passagem. Diz Nietzsche, hábitos? Não, eu não nego os hábitos. Mas hábitos apenas de curta duração. Memória, diz Deleuze. Não negamos a memória, mas a memória de curta duração é muito interessante. Esquecimento é uma potência aliada. Não há linha de fuga sem esquecimento. Mas o esquecimento, ele se confunde com a linha de fuga, ou seja, com o retorno da potência que cresce. O que acontece se a potência retorna sobre o meu corpo e cresce? Tem uma hora que ela não cabe mais no meu corpo. Certo? Então ela tem que destruir o corpo, ou ela tem que ultrapassar essa forma e essa substância do corpo, esse território anterior, e cria nova territorialidade para o corpo. A mesma coisa via linguagem. Tem uma hora que o pensamento e a intensidade expressiva excede aquela forma, aquele regime de signos. E aí vira literatura, ele começa a esculpir o pensamento numa matéria linguística que não tinha até então na ordem discursiva instituída ou estabelecida, o que o Kafka faz com o alemão do Império Austro-Húngaro. Enfim, então, o que interessa é que são sempre efetuações, seja no território, seja no corpo, do corpo ou do pensamento, são efetuações. Essas efetuações retornam sobre a potência. Se elas potencializam, a potência excede e muda de casca, que nem a cobra que precisa mudar de casca, que nem o corpo do bebê que vai se desenvolvendo, que não cabe mais naquele corpo anterior. Então, é uma destruição alegre do corpo e da mente. É uma destruição alegre das formas e das substâncias. É uma destruição necessária, sem a qual a vida não cresce. Diz Nietzsche, a vida cresce por perda de elementos. Diz, beleza, eu queria ser uma linha japonesa, né? Que apenas esboça, sugere, não define, não fecha, não figura a coisa, né? Ou diz Arthur, o essencial é o osso. O sangue e a carne já são demais. Só o osso já está bom. Então, ou Nietzsche que diz o supérfluo, né? O supérfluo, os adereços, né? Lidar com o necessário, com o essencial, com esguio, com esbelto, com sóbrio, por sobriedade, se desterritorializar por sobriedade, isso que Deleuze fala, se desterritorializar por sobriedade. Por quê? Porque na medida em que a potência cresce, ela não precisa se prender àquele corpo ou àquela mente, ela não precisa se agarrar, ela não precisa ser apegada a isso aqui. Nós, à medida que somos impotentes, miseráveis, a gente se apega ao corpo, se apega à mente, a gente quer uma espécie de eternidade, né? E tem medo de morrer. O Spinoza diz, o homem livre, no que menos ele pensa, é na morte. A morte nem existe. Uma vez que usa o corpo e a mente para efetuar a potência cresce, ela se desterritorializa daquela territorialidade demasiado estreita, se descodifica daquele código demasiado estreito, né? E cria novos territórios essenciais e novas maneiras de acontecer fora das formas ou das regras, né? Então, a linha de fuga, ela tem a ver com isso. E a matéria de conteúdo e a matéria de expressão, o que é o conteúdo? O conteúdo é o movimento. O que é um corpo? Um corpo é feito de movimentos, diz Spinoza, de velocidades e lentidões. Movimentos mais lentos, mais rápidos. Movimentos intensos, muito mais do que movimentos de deslocamento. Eu me desloco, ok, me desloco para cá, para lá, mas esse deslocamento é efeito de uma intensidade.
eu posso, inclusive, ficar parado e estar num movimento absoluto de descentralização. Como diz a Deleuze, o nômade não se mexe. O nômade das estepes, para se deslocar, ele monta o cavalo, ele não se mexe. O cavalo que se mexe, aí não se move. A arte da guerra tem muito isso também, o Sun Tzu. Enfim, por quê? Porque o nomadismo, o movimento, não tem nada a ver com deslocamento, a não ser secundariamente. Mas o que é um movimento intenso? Um movimento intenso, ele tem um duplo aspecto. Um aspecto de velocidade, né, que se estende. Por exemplo, em Bergson. O que é corpo para Bergson? Corpo é percepção, é ação e é afecção. Isso tudo é a dimensão do corpo. Só tem corpo aqui. Algo que percebe a distância é corpo. Corpo que age sobre mim, eu ajo sobre o corpo à distância. Uma ação possível sobre o outro sobre mim. Isso é uma percepção. A afecção é aquilo que, da percepção ou da ação exterior, age diretamente sobre o meu corpo. Isso é a afecção. Então é a modificação de mim mesmo. É uma ação sobre o meu corpo. E a própria ação, que é uma modificação dos corpos exteriores. Então, a percepção, a afecção e a ação, isso tudo é o caminho do movimento. Isso tudo faz parte do agenciamento maquínico de desejo. Exemplo, você está na internet, lida com redes sociais. As pessoas hoje em dia ficam diante de uma tela, muito mais tempo, né? Às vezes, do que, sei lá, é interessante. Ou menos tempo do que seria, sei lá, depende muito do uso que se faz. No entanto, existe na relação imóvel com a tela, velocidades que se passam em relação ao corpo, e mesmo em relação ao pensamento. Velocidades de percepção, de mudanças de horizontes semióticos, velocidades de humor, o meu corpo vai mudando de humor, né? E até de fazer com que a acumulação de movimento intensivo em mim se torne uma latitude intensiva do movimento extenso, que seria o movimento longitudinal da percepção. O movimento extenso da percepção. Então existe uma dimensão da velocidade e da extensão. E ao mesmo tempo que em mim isso se torna uma latitude intensiva. E a latitude intensiva é uma espécie de concentração energética que me torna mais capaz de agir sobre o outro e sobre mim mesmo. Então, isso tudo é campo do agenciamento maquínico. Como é que a sociedade opera aí? Como é que os regimes de agenciamento maquínico de uma sociedade fazem? Deleuze chega a dizer, em relação a Foucault, são regimes de luz. O Foucault diz, regime de visibilidade. A ordem do visível, assim como tem a ordem do sensível. A ordem do visível, a ordem é mais do que visível. É mais até do que sensível. É regime de movimento. A sensibilidade é uma dimensão do movimento. Existe a percepção, a sensibilidade, a sensação, a afecção, né? E existe a ação. Isso tudo é regime de movimento. O que a sociedade faz? Bergson diz que a percepção é uma espécie de problema colocado para os meus dispositivos motores. A percepção é uma ação possível, é uma provocação nervosa ao meu corpo. Então, se existe uma cadeira, ela está me provocando para que eu sente nela. Ou sei lá o quê. Sempre tem uma provocação. É como se a relação perceptiva fosse a colocação de um problema ao qual o meu dispositivo motor, ou mesmo suspensivo, porque eu posso não dar a resposta do motor, posso suspender isso, responde a uma resposta para isso. E o que ocorre? A percepção, ela movimenta o meu corpo a partir de uma matéria interessada e interesseira. Como é que essa matéria se ilumina diante de mim? Só está iluminada a matéria que me interessa. E qual matéria que me interessa? A que me promete ou a que me ameaça, né? A que me ameaça, eu fujo dela, ou a destruo. A que me promete, eu me aproximo dela. É amor e ódio, né? Então, o que faz o poder? Ele cria zonas de sombra em regiões que instigam um movimento interessante em nós, para que a gente não seja estimulado. Ele sombreia, ele escurece. Ao mesmo tempo, ele cria zonas de luz para aquilo que interessa que a gente seja afetado.
Então ele ilumina certas zonas e aquilo afeta em nós. Então ele cria meios que iluminam certas zonas receptivas em nós e sombreiam outras. Ele manipula os meios, ele cria meios. Dessa maneira, ele estabelece um agenciamento maquínico de desejo, muito mais do que por um controle do Big Brother, né? Ou do Matrix, né? A coisa mais sutil. Então, na própria espontaneidade do movimento já existe um estímulo ou um desestímulo, uma iluminação, um escurecimento. Tem todo um regime de luz aqui, na questão do conteúdo. Então, o conteúdo é toda essa dimensão do regime de luz ou do regime de movimento. A ordem de movimento ou a ordem das mudanças. Né? O que ocorre? Essa ordem dos movimentos ou das mudanças, muitas vezes ela atende às demandas do meu corpo. Outras vezes ela não atende. E o meu corpo busca outras coisas, ou certos grupos, certos movimentos buscam outras coisas. O que acontece então? Acontece que na medida que eu busco outras coisas, outras mudanças, outros modos de usar o movimento, intensidades se produzem ou se passam em mim, uma espécie de máquina abstrata, né? Onde o meu desejo se desterritorializa, via corpo. Exemplo de desterritorialização de desejo via corpo, que não tem código para isso, que não tem linguagem para isso que dê conta. O corpo vaza, o conteúdo vaza em relação à expressão. Um ato horrendo, absurdo. Um crime inominável acontece. Até o criminoso clama por punição. E ele não encontra nenhuma punição suficiente que os homens chegaram a inventar até hoje para o seu crime. Ou seja, a ação dele, o conteúdo dele vai tão longe, se desterritorializa tanto em relação à forma de expressão, ou ao regime semiótico, que é como se o homem tivesse que inventar ou modificar o regime semiótico em função disso que aconteceu no corpo e que a linguagem não dá conta. Ou então o contrário. Eu acho que isso deve estar até na História da Loucura do Foucault, que diz assim: tu serás condenado a vagar. Anal dos loucos, acho que é isso, né? Você não tem paragem, ela tem que sempre circular. Você está condenado à circulação. Né? Ou seja, não tem forma de conteúdo, nem substância de conteúdo que dê conta para isso. Disso. Né? O signo, a transformação corporal, e aí respondendo um pouco a você, ele é tão potente que ele determina uma condição que não dá sossego para o corpo, que não tem corpo que atenda aquela condição. Né? Então, o que ocorre? Mas como é que então a linguagem ou a expressão interfere no conteúdo e vice-versa? Na medida, por exemplo, então, que esse ato que condena você a vagar eternamente ou, né, durante o tempo que você existiu, não se detém em nenhum lugar, esse ato, ele se atribui ao corpo, essa transformação corporal se atribui ao corpo. E nessa medida mesma, ela interfere no corpo, né? Porque ela modificou a própria potência daquele corpo. Não via corpo diretamente, mas via potência que se exprime naquele corpo. Certo? Então ela muda o horizonte semiótico do corpo. Ela não fez corpo, ela mudou o horizonte semiótico do corpo, é outra coisa. Então, o que ocorre é isso, o elemento que articula a expressão e o conteúdo é o desejo, não é a consciência, e nem o corpo, é o desejo. O desejo que está na linguagem, o desejo que se efetua no corpo, é esse que zigue-zagueia e que bota expressão e conteúdo intervindo um em relação ao outro. Certo? Então, é o desejo também que se desterritorializa ou que se intensifica. É ele que cresce, é ele que ultrapassa as formas e as substâncias. Né?
Tá? Então, essa relação é muito interessante, porque os idealistas acreditam sempre que existe uma forma ideal de intervir no corpo, uma consciência. E os materialistas dizem que basta mudar as condições materiais de existência para que se mude a questão de consciência. Nem uma coisa nem outra. Na verdade, há uma pressuposição recíproca da expressão do conteúdo e do conteúdo na expressão. E o que comunica os dois é esse elemento comum aos dois, que é o desejo, que se intensifica ou se desintensifica. À medida que ele se desintensifica, ele se substancializa e se formaliza, via corpo e via linguagem. Na medida que ele se intensifica, ele se volta para a máquina abstrata. Ele cria territórios existenciais próprios e regras de passagem próprias, conceitos de passagem, para compor a sua potência. Ele se liga a uma potência de composição, ao invés de ficar refém de um plano de organização. Certo? Então, o desejo se intensifica. Então, essa outra dimensão do agenciamento é muito interessante. O Deleuze vai dizer que esse aspecto do desejo que se intensifica, na medida em que ele acontece, ele diagramatiza. Então, a potência, na medida que se atualiza desse ponto de vista intensivo, ela diagramatiza e não formaliza ou organiza. O que é o diagrama? O diagrama é a agulha do agrimensor, esse traço de fronteiras, né, que cria diferenças de passagem de potencial entre dentro e fora, que inventa fronteiras. Tá? Essa agulha do agrimensor, então, é o desejo em variação ativa. É o devir ativo autossustentável, sabe, que diagramatiza. Enfim, a questão clínica, né? A questão clínica é isso. Onde os nossos desejos coagulam, né? Ou se tornam pantanosos, que é exatamente a questão do ressentimento. E por que isso gera culpa e má consciência? Né? Porque, de alguma maneira, assim como nos é roubado o corpo, nos é roubado a própria superfície semiótica. A superfície material semiótica é roubada da mesma forma que a superfície material. Há uma dupla superfície em nós, a pele física e a pele metafísica, digamos assim. É ao mesmo tempo que a gente perde as duas, na mesma medida que o nosso desejo se separa do que pode. É junto. Mas, inicialmente, esse acontecimento, ele é, muitas vezes, casual, como diz Nietzsche, o ressentimento e a má consciência tem dois primeiros aspectos que são uma questão animal. É um mau encontro, me dei mal ali, rolou, acontece. Né? Muita gente faz maus encontros. O problema é outro. O problema é quando há uma forma que se apropria dessa matéria, tanto do ressentimento quanto da consciência. E aí o Nietzsche vai apontar para o padre. O que é o padre? É um misto desse que já é feito de ressentimento e má consciência e de esperto que tem vontade de poder. Né? Então ele cria o ideal exatamente para dar o céu àquele que está no inferno, que é o fraco e o ressentido, o que se tornou fraco e ressentido. Geralmente, a gente dá muita importância para as marcas. Por quê? Porque as marcas doem. Então, não é simplesmente que a gente dá importância às marcas, a gente dá importância à dor. E por que a gente dá importância à dor? Porque a gente acredita que a dor é má. E por que a gente acredita que a dor é má? Porque a dor é a expressão de uma tristeza, de uma separação, de uma impotência, de um empobrecimento de nós mesmos. Né? Então ela seria signo de imperfeição. Mas a clínica, eu acho que essa função da clínica, é ensinar a aproveitar tudo o que te acontece. Ou seja, no bom e no mal. Muitas vezes a gente é muito mais aprisionado pelo bem do que pelo mal. A gente é muito mais aprisionado via prazer do que via dor. Né? Porque o prazer seria um avalista de que o desejo está no bom caminho.
Mas é assim que o poder trabalha. Ele não te captura sem te oferecer prazer. E sem que você experimente esse prazer, porque senão você não volta. Você tem que voltar. Então ele te dá um prazerzinho, outro prazer, e você vai indo mesmo. Os pequenos prazeres dos meios desejos. Né? Então, o que ocorre? É muito diferente você fazer um uso do prazer para voltar a reincidir, do que você perceber que aquele prazer, na verdade, ele te separa de muitas outras potências. Ele tiraniza um afeto no seu corpo e destitui os outros. Né? E você vira refém de um afeto. Então aquilo vira uma doença, um delírio, né? Uma fraqueza. Né? O que é a gula, a avareza, esses afetos que dominam o homem? Aquele que só quer riqueza, aquele que só quer honra e reconhecimento, aquele que só quer prazer sexual. São vários tipos de paixões que te tiranizam e querem se apoderar inteiramente do seu corpo. Mas o seu corpo tem uma pluralidade. Então você vai destituir essa pluralidade. Mas não é que eu vou atender a todas as paixões democraticamente, não é disso que se trata. É sempre ligar a paixão ao que acontece à potência. É meio prazer, é alguma coisa bom. Acontece a potência isso. Então existe um contentamento inteiro da potência. Ou eu estou fragmentando a potência, separando ela do que pode através do prazer. Então eu posso fazer um mau uso de uma boa coisa. Uma coisa interessante que me acontece, eu estou usando ela de modo ruim. E posso fazer um mau uso do mal que me acontece. O problema então é o mau uso daquilo que me acontece. Ou seja, eu uso a ética para fazer a clínica e não a moral. Né? Esses aspectos, eles são interessantes, inclusive para a gente se desestratificar, se desterritorializar, para se descodificar. Porque muitas vezes a gente diz que o extrato é ruim, que a forma é ruim, que a representação é ruim. Mas acontece que a própria forma, a representação, o extrato, tem algum tipo de função. Alguém disse aqui, a questão sua, né? Questão sua. Que é a cartografia. Você, inclusive, dar aos acadêmicos o que eles querem. Né? Dá para dar aos acadêmicos o que eles querem. Né? Dá a representação que eles querem, os modelos que eles querem se aplicar, mas você está enrabando, claro. Porque, na verdade, isso é muito pouco, isso é muito fácil de dar. Não é bem fácil de dar isso. Porque o movimento imanente é muito mais complexo, muito mais rico, muito mais gerador de variação de valores. Né? Então, na academia, a gente precisa desenvolver ainda mais do que em muitos outros lugares um devido imperceptível. Não chamar muita atenção. Né? Eu fiz escola sempre sendo um aluno meio medíocre. Sempre assim, olha, nem muito ruim, nem muito bom. Assim, passa despercebido. Não chama muita atenção. E no caso o problema para que você está na academia, que uso que você faz isso. Então, isso eu não vou saber responder, você vai saber, as pessoas que usam a academia, existem usos interessantes e existem usos que são terríveis da academia. O uso interessante é esse, né, que o Ricardo faz, que outros fazem aqui, de invadir a academia e fazer com que a vida se passe ali, né? Que a gente faça um uso dela, porque no fundo é isso, né? Essa energia social investida ali. Né? Então é a vida que tem que ser apropriada disso, e não a gente servir a um poder que usa dela para separar a vida do que pode. Né? Então, a cartografia, claro que um acadêmico, no sentido usual da palavra, jamais vai poder entender a natureza da cartografia. Ele não consegue fazer outra coisa senão decálculo. Né? E ele vai usar isso como uma espécie de mapeamento, ele vai usar isso para fazer estatística, ele vai usar isso para criar as curvas de normalização. Então ele vai dizer, claro, vamos cartografar, porque nós precisamos diagnosticar, reconhecer o real. E ele acha que é com a cartografia que você vai diagnosticar a matéria da qual você precisa fazer análise, fazer a decomposição. Só que uso você vai fazer disso? Você vai oferecer essa matéria ali e dar, né,
uma interpretação que pode servir para ele, eu não sei o que te faria de bem esse tipo de doação, né? Mas uma coisa que você tem que fazer sempre, se você quiser, de fato, estar nesse, aproveitar para entender, inclusive, a posição dele. Você tem que cartografar até a academia. Entende? E eles não vão perceber essa cartografia. Não, ótimo, bom. Aí eles não te perturbam, você não perde energia à toa. Porque a economia de energia é fundamental para um guerreiro. Tem que economizar energia, não vai desperdiçar se batendo contra o poder. O poder tem o seu caminho, que bom, vai fundo, aproveita. E aquilo retorna sobre, não tem como não retornar sobre. Mas você usa aquela via para entender ainda mais, você aproveita o tirano. Faz igual o Dom Juan diz, que felicidade encontrar um tirano. A cartografia, ela, claro, por que ela é tão difícil, né? Porque, na verdade, ela destitui o lugar da autoridade. Essa é a questão. Ela destitui o lugar da autoridade. A autoridade, eu estou me formando para quê? Eu quero uma autoridade, eu quero uma competência, eu quero encontrar aquela verdade. O Deleuze diz assim, o sujeito de denunciação, ele se rebate no sujeito denunciado. O que é o sujeito denunciado? É aquela verdade que você precisa incorporar. Por exemplo, eu vou fazer medicina, existe um saber médico, tá? Existe uma enunciação médica que forma uma cadeia de enunciados. Esses enunciados, eles são incorporados em mim. Na medida que a enunciação minha está à altura do enunciado, eu me torno competente, eu recebo o diploma, certo? Então eu incorporo aquela verdade que me autoriza. E agora eu também autorizo e sou autorizado ao mesmo tempo. Eu me torno um sujeito autorizante e autorizado. Como é que alguém nessa posição vai entender a cartografia? Se ela faz exatamente o contrário, ela faz normatizar o sujeito que se autoriza. Ela desconstrói o sujeito que se autoriza. Porque aquela forma vai ser simplesmente uma forma de passagem. Eu vou aproveitar aquela forma como máscara. Né? Interessante. Eu sou arquiteto de formação. Achava até que nunca ia exercer arquitetura. Aí um dia, depois de 10 anos, me aconteceu uma coisa muito bizarra, não vou narrar agora, mas enfim, alguém veio e me disse, você é arquiteto? Sou. Você faz projeto? Faço. Nunca tinha feito nenhum. Aí, era uma situação que eu achava que de repente ia rolar, porque eu estava com uma dificuldade material e tal, sabe, legal que vai sair daí, vamos ver, né? E eu comecei a perceber, era uma burguesa, uma pessoa bem, né? Aquela coisa, né? Aqueles valores, né? Imagina uma burguesa, uma nova rica, procurando um arquiteto. Aí, depois eu encontrei outros, vários projetos. Encontrei juízes, desembargadores, desembargadoras, gente de, né? Aquela cabeça. E eu descobri o quê? Eu descobri que havia uma maneira de me relacionar, de fazer arquitetura. Como é que era? Era criando, digamos assim, eu nessa época não usava essa linguagem, mas era uma espécie de horizonte semiótico no olhar do desejo deles. E como é que fazia isso? Usando o lápis, o desenho. E se fizer esse espaço assim? E se relacionar esse espaço com aquele? E como é que você vive? Os seus gostos, isso, aquilo, da sua família, disso, daquilo, do seu filho, da sua mulher, as relações todas, aquela trama ali. E aí você começa a criar espaços que são extensões de um corpo que quer acontecer. Mas quem não quer acontecer? Até o juiz mais quadrado quer acontecer. Então, ele começa a descobrir que tem algo ali que, puxa, olha, isso existe, isso pode. E ele começa a crescer, o desejo dele começa a crescer. Né? Então, não adianta eu pressupor que o juiz é cabeça quadrada, que o cara é burguês, que não vai rolar nada. Eu tenho que me encontrar com ele. Quem? Em mim. A minha potência de acontecer com a potência dele de acontecer. E não a minha pessoa com a pessoa dele. Não a minha autoridade com a demanda dele. Entendeu? Eu não tenho que atender a demanda porque ele paga. Eu não sou funcionário dele. Então, você começa a encontrar, você começa a gerar uma zona de acontecimento. E o que rola? Bom, ali rolaram os projetos mais interessantes. Os mais loucos e anárquicos rolaram exatamente os desembargadores mais caretas. Entende?
Então, o que ocorre? É que enquanto a vida não sabe, ela não percebe, ela não vê, é como se aquilo não existisse. Quando ela vê, e ela vê que pode algo se passar de interessante, ela começa a se abrir. Então você cria aberturas naquele que supostamente estava fechado e liquidado. Quem sabe não dá para fazer isso com a academia? Não sei, né? Muitas vezes não dá mesmo, não perca tempo, né? E outras vezes você pode trabalhar, dizer, mas, sabe, e esse desejo, e essa visão, ela não é legítima para você? Como é que... Olha isso como se passa, você pode multiplicar os pontos de vista. Isso a gente é capaz de fazer. E, enfim, se a pessoa realmente não quer ser sensível, se ela não pode, se ela precisa daquela mentira, enfim, aproveita, vá, né? Perde tempo com isso, mas você aprende a cartografar, aprende a criar meios de acontecimento, entendeu? Eles não existem, então eu vou gerar. Olha, mas ele é futuro, não existe ainda. É o que Denis Guattari. Você cartografa mesmo o território, mesmo a região que ainda está por vir. Ela está por vir ainda. Eu estou inventando ela, né? Então, assim dá para usar o sonho, não como utopia. Utopia é muita resignação ser utópico, ser sonhador, ser transgressor, sabe? Usar de fantasia. Usa a fantasia como disverso, como matéria de fabulação. Ou seja, você fabula, porque nada é de verdade, tudo é simulacro. E, no entanto, é no simulacro que a eternidade se produz. Você não tem a forma verdadeira, você não vai levar o outro a uma forma verdadeira, nem você vai chegar. Isso seria uma grande mentira. O que existe é uma necessidade de acontecer. Então, essa necessidade de acontecer, ela exige uma expressividade. É isso que a gente precisa criar. A expressividade não está dada, ela não existe, ela é só uma matéria. Você tem que esculpir um sentido. Isso que é pensar. E você não pensa só com filosofia, criando consciência. Você pensa consciência, criando função, diz Deleuze. Você pensa com a arte, criando sensação. Um conjunto de afeto e percepto. Entendeu? Você vai escavando no virtual esses canais, assim, corporais. Eu não sei, linha de fuga, mais ou menos, se quer desenvolver mais. Conteúdo e expressão, foi bem. Cartografia para você, foi. Você disse que, na verdade, tem coisas mais escondidas, né? Mais terríveis no uso do discurso, é isso que você estava dizendo? Claro que tem, né? E aí a gente, não sei até que ponto eu ajudei um pouco mais nisso, ou dá para desenvolver mais. A questão da clínica, né? O uso do que te acontece, do modo bom, do modo mal, o uso que você faz disso, enfim. Que mais, gente? Vamos lá, a gente está na rodada agora, na conversação, porque nem tem muito tempo para eu seguir. E não adianta também Quando falaste que mais importante ou interessante que olhar como o corpo se movimenta ou até mesmo que sente, de pensar na questão de desejo que preenche aquela pessoa. Que acontece ao desejo. Que acontece. Você quer que desenvolva mais depois? É porque o corpo, a gente tende a acreditar que o corpo, ele é uma realidade. Ele é concreto, claro, mas que é uma concretude que merece respeito no sentido de ser preservado. Né? Que merece ser investido com a preservação. A gente faz isso das maneiras mais variadas, inclusive com as rugas, né? Que nos acontecem. E, na verdade, esse apego, né, é uma espécie de miopia, de novo. Né? É um medo, porque, na verdade, isso já é sintoma de que eu estou desfocado do que interessa. Porque o que interessa é a mudança de natureza que acontece ao meu desejo, à minha potência, na medida em que eu corporalizo. E não me apegar ao corpo produzido nessa corporalização. Entendeu? Eu me apego ao produto e não na potência de produzir corpo. Eu deveria estar ligado na potência de produzir corpo. À medida que eu valorizo mais esse corpo, já é sintoma que eu estou descolado da potência de produzir corpo. É esse o ponto que eu acho que
que é meio institucional até, né? A sociedade ela percebe assim as coisas, né? A gente fica muito apegado, né? Porque mesmo, sabe, você pode se apegar à vontade, mas o que adianta? Isso só vai se entristecer, né? Isso realmente é ilusão. O corpo vai decair, mas a potência não, ao contrário, né? Mais o tempo passa, é por isso que eu insisti naquele videozinho do Solitário Anônimo, né? Com ele, mais o tempo passava, mais lixo era produzido, mais peso. Como diz Nietzsche, o único demônio é o espírito de gravidade. Mais pesado, mais para baixo vai, o buraco, a depressão, né? E tem outros que, quanto mais a vida passa, mais leves e velozes eles ficam. Leves, velozes e alegres, né? Porque são dignos do que lhes acontece. Estão à altura do que lhes acontece. Então, a gente pode estar à altura do que nos acontece, sem arrogância e sem humildade. A humildade também é uma forma de arrogância. Aliás, a humildade e o orgulho são de mesma natureza. A gente não é necessário nem se subestimar, nem se supervalorizar. O valor é sempre o que a coisa pode. Mas você não é isso, você é aquilo. O que importa? Importa o que aquilo pode, efetivamente. E o que pode, efetivamente, está sempre mudando, dependendo com a natureza daquilo que me preenche. Se aquilo gera potência ou gera impotência. Então, às vezes, eu posso, mas estou me tornando decadente. Eu não posso nada, mas estou me potencializando. O que é mais interessante? Você vê um bebê, você diz, poxa, o bebê tem todo o futuro, ele pode se potencializar. Você olha para um velho triste que já jogou a vida dele fora e diz assim, puxa, né? Mas ele é muito rico e poderoso. Mas aí o horizonte, você tem um horizonte de decadência, mas lá no fundo, até esse ponto de vista, ele é relativo. Até isso é. Porque, como diz o Borges, né? Sucesso e fracasso são dois embusteiros, né? No fundo está tudo certo. Tudo certo. Porque se não tivesse, você vai fazer o quê, né? Acreditar em Deus. Existe uma coisa que você pode. Oi? O que é? Eu acho que paramos aqui, hein? Pronto? Pessoal, por causa do horário também, nós combinamos que era até 5, começamos um pouquinho depois das 2, mas o que a gente começou depois das 2 já passamos das 5. Então eu acho que a gente encerra hoje, a gente tem mais um encontro então em novembro. E aí depois lá em novembro a gente combina como é que a gente vai desdobrar esses 3 encontros e o que dá vontade de fazer. Tem indicação de texto, não sei se hoje quiser eu trouxe aquele texto que eu tinha prometido a vocês, não sei se foi na parte da manhã ou da tarde do nosso primeiro encontro, que era dos animais e dos homens do Xkill, que você já fez lá uma série de cópias, né? Mas ele está lá ainda na Xerox para quem quiser, né? Está do lado do Educa Saúde, quem quiser tem uma cópia na pasta do Tinta Fresca, que é o grupo de estudos que a gente tem. Então é só pedir que está lá, tem uma cópia. Esse texto, ele é um texto de etologia, onde o Xkill vai desenvolver a ideia de mundos próprios. Muito interessante. Ele vai dizer, os animais, todos, até a pulga, o carrapato, a ameba, tem mundo próprio. O homem aqui não, o homem aqui tem o mundo de todo mundo, né? Então, como o homem pode criar mundos próprios, sem que esses mundos próprios sejam egóicos, individualistas, ao contrário, que eles comunizem exatamente na medida em que eles se criam singularizações. É muito interessante, é um etologista, biólogo e tal. Agora, existem textos assim, por exemplo, para ver o que é conteúdo, só que Bergson não usa essa linguagem, vai dizer o que é movimento. O primeiro capítulo de Matéria e Memória é maravilhoso, para você entender o que é percepção, afecção e ação, o constitutivo do corpo, ligado com os 3 primeiros livros ou partes da Ética do Spinoza. A Ética do Spinoza, principalmente o livro 2, ele já fala o que é corpo, ele fala o que é afecção, mas o Bergson desdobra isso
no primeiro capítulo do Matéria e Memória, o seu modo, claro, que dá para fazer comparação de pensamento. Outra obra que eu indico sempre, e que na medida que vocês tiverem tempo, leiam, releiam, façam disso um livro de cabeceira, ruminem, se torne uma vaca, como diz Nietzsche, uma vaca ruminante, é a Genealogia da Moral, dele, né? E a única tradução mais ou menos que a gente tem é da Cia das Letras, do Paulo César Souza. Outras obras, bom, para ver o que Deleuze e Guattari falam sobre cartografia, é o meu Platô, primeiro volume da edição brasileira, que se chama Rizoma. Sobre linguagem, é os postulados linguísticos e regimes de signos no volume 2. E sobre o corpo sem órgãos, é como fazer um corpo sem órgãos para si, no volume 3. Para acompanhar um pouco Spinoza, tem um livrinho do Deleuze chamado Spinoza, Filosofia Prática. Deleuze fala da vida de Spinoza, da obra de Spinoza, dos conceitos de Spinoza. Muito interessante. Traduzido, uma tradução sofrível, mas enfim, tem. Se quiserem em francês, eu tenho, e a gente xeroca, disponibilizo. O que mais? Eu nem sei, eu hoje deixei na mala, mas acho que é mais ou menos isso. Claro que tem muito livro, por exemplo, se quiser entender o que é ilocutório, o que é performativo, o que é atos implícitos, tem uma vasta bibliografia, tem bibliografia para tudo que é tipo de problema. Aí, se vocês quiserem, me escrevam e eu finalizo. Ou avisa no Ricardo, ele me sinaliza e a gente vai se falando. Oi? E-mail é equipe@escolanomade.org ou equipe ou fugante. equipe@escolanomade.org ou fugante@escolanomade.org. Ambos os e-mails eu acesso. É isso? Tá bom? Obrigado. Só para dizer, a pasta que o Renato falou, então, bem prontinho ali do saúde, a gente foi nas outras aulas, quem chorar de ser de baixo, a pasta chama Tinta Fresca. Então tá, gente, obrigado por hoje.